Alô, telespectador da TV Mar Canal 25, um grande abraço para todo mundo, ótimo dia para você. 8 da manhã, 11 minutos em Maceió, está no ar mais uma edição do TV Mar News, na manhã desta quarta-feira, com muitos assuntos, aqui a variedade de informações. Daqui a pouco nós vamos trazer as notícias direto nas últimas 24 horas pelas ruas da capital alagoana com Fernando Palmeira, ao vivo aqui conosco. Vamos trazer muitas notícias também, notícias de interesse da população em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. O TV Mar News, como você já sabe, é apresentado por Mauro Vedequim. Nós estamos aqui também para poder dar essa força, mais um programa nesta quarta-feira, em que você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Todos os aplicativos disponíveis para que você possa manter contato com a produção do programa, o nosso Facebook, o nosso Twitter, o Instagram e o YouTube também na transmissão ao vivo neste exato momento. Portal GazetaWeb.com, o maior portal de notícias do estado, também está retransmitindo a programação da TV Mar Canal 25. E você tem também o nosso aplicativo através do seu smartphone, que é gratuito, você pode baixar e acompanhar a nossa programação. Tudo isso absolutamente em alta definição para que você possa, da palma de sua mão, acompanhar também a programação da TV Mar Canal 25. Uma programação variada, são 8 horas de programação diariamente, em que você acompanha todos os assuntos relacionados ao interesse dos maceioenses, dos alagoanos e dos brasileiros de uma maneira geral. Vamos trazer o Fernando Palmeira, agora são 8 da manhã, 12 minutos em Maceió, circulando pelas ruas da capital alagoana ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos, com seus destaques na manhã de hoje. Uma manhã de tempo nublado na capital alagoana, hein, Fernando? Grande abraço, bom dia para você, bom dia para o Flávio também. Um abraço nosso aqui, meu e do Flávio, para você e para toda essa legião de grandes amigos que sempre nos acompanham pela nossa TV Mar, nesse programa que é o carro-chefe da programação jornalística da nossa televisão, TV Mar News. Realmente, tempo nublado na capital alagoana, o trânsito fluindo com muita tranquilidade, principalmente na parte litorânea de Maceió. Na parte alta, Durval de Góes Monteiro, Fernandes Lima, o trânsito muito carregado. E também nas alternativas entre o Jacintinho, Feitosa, Barro Duro, Serraria, trânsito muito lento. Nós queremos aqui refletir com o povo alagoano, com o trabalhador brasileiro, especialmente em Alagoas. A votação ontem no Senado da República, mesmo diante de todo o esforço concentrado, chegando até ao ponto das senadoras que não queriam as reformas trabalhistas que, para essa visão das mulheres brasileiras, por demais prejudicial, principalmente colocando a mulher, mesmo grávida, lactante, para áreas insalubres. E aí foi o bastante para que as senadoras assumissem a mesa diretora do Senado, como todo o Brasil acompanhou, o que o presidente Eunício mandou desligar as luzes, microfones, deixou ali numa inanição, mas nem por isso elas deixaram de aproveitar a mesa do Senado para fazer um belo almoço. Protestaram, mas infelizmente, para muitos dos senadores, principalmente Fernando Collor de Mello, de Alagoas, do PTC, e Renan Calheiros, eles que votaram contra esse rolo compressor que quebra, sim, a estrutura da CLT e os sagrados direitos conquistados ao longo de décadas, desde Getúlio Vargas até o presente momento. O senador alagoano Fernando Collor de Mello, ele asseverou que o necessário agora seria uma discussão de uma legislação moderna, prospectiva e capaz de estimular desde a readequação das profissões até a inclusão dos trabalhadores às novas tecnologias e às demais inovações que avançam e deveriam avançar. Na verdade, diz ainda o senador Fernando Collor, é que a imposição dessa reforma terá somente um efeito: os problemas que irão se avolumar certamente, principalmente no seio do trabalhador brasileiro. E, na verdade, a volta da intranquilidade, dessa intranquilidade não desejada pelos trabalhadores e nem pelo Brasil. E a intranquilidade que voltará paulatinamente contra o próprio Estado brasileiro. É preciso ter tudo isso em reflexão para saber e se sentir aquilo que fizeram ontem. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, ele disse que a proposta analisada ontem pelos senadores representa o projeto de um governo acabado que está no fim. E diante disso, o senador disse que precisa reagir sobretudo deveria ouvir os clamores das ruas.
Este governo está no fim, parece morto, sangrando e está fatiado pelo açougueiro. Senador alagoano Renan Calheiros também irresignado. Já o senador Benedito de Lira, ontem no Senado, lá no plenário, ele disse que não haverá nenhum problema, não se fere a Constituição Federal e nenhum trabalhador será penalizado. A angústia também está na política sindical brasileira. Foi um golpe fatal. Agora o trabalhador não tem mais a obrigação de recolher o imposto sindical e a opção que já existia de sindicalizar ou não, agora fica na fragilidade. Agora, quem é mais frágil? O patrão ou o empregado na hora da negociação? Essa é uma também das grandes interrogações que nós fazemos, nós trabalhadores e o povo brasileiro. Parabéns aos senadores Renan Calheiros e Fernando Collor de Mello, porque Fernando Collor, inclusive, quando foi presidente da República, ressaltou, esteve sempre preocupado em salvaguardar os direitos dos trabalhadores e dar ao trabalhador todo o apoio do governo, então, de Fernando Collor na presidência da República, como também observou aquele homem do campo que querem tirar os seus direitos, principalmente os direitos previdenciários. Ainda é outro capítulo que está prestes a acontecer. Esperamos que pelo menos respeitem o trabalhador depois que vai para a aposentadoria, principalmente o sacrificado homem e a sacrificada mulher do campo. Lastimavelmente, o senador Benedito Lira achou por bem votar contra os trabalhadores. Daqui a pouco nós iremos conversar, já está aqui pertinho de mim, secretário Davi Maia, da Limpeza Pública de Maceió. Vamos fazer uma retrospectiva com ele sobre as chuvas que caíram, os desabamentos, muito lixo desde a praia, enfim, a comunidade se ressentindo da coleta do lixo regular, uma vez que o acesso ao aterro sanitário estava sem as mínimas condições, intransitável. Mas ele também vai falar aqui sobre coleta seletiva. Daqui a pouco, esse tema é muito importante, é educativo, para a gente também trazer essas informações para você que acompanha a programação jornalística da TV Mar, dentro de TV Mar News. Fernando Palmeira com o Flávio Santos, a gente volta já e a gente segue com você, meu caro Viderlan Araújo. Bem, Fernando Palmeira, parabéns aí pelo trabalho. Segura aí o secretário Davi Maia. Daqui a pouquinho você, depois das manchetes aqui da Gazeta e do portal Gazeta Web, nós já vamos voltar com você, até porque na TV Mar Canal 25 a informação não para. Semana passada nós já trouxemos essa condição aqui para os nossos telespectadores da dificuldade na coleta de lixo, diante também do processo em que havia, por causa da chuva, uma dificuldade enorme para que os caminhões pudessem travegar em locais, em pontos determinados do lixão. E isso foi registrado pela Porlane Santos com o Chico Nogueira durante a semana passada. E nesse processo também nós vamos agora de uma maneira mais profunda com a participação do Davi Maia, já aqui conosco. Mas o Fernando abordou o tema no destaque dele a respeito da reforma da Previdência que foi aprovada ontem. E aqui na Gazeta de hoje, você acompanha na Gazeta desta quarta-feira todas as informações relacionadas a esse assunto, tá certo? Está aqui como capa na página principal da Gazeta e pode colocar já no vídeo do pessoal de uma maneira bem mais ampla para que o pessoal possa encontrar também notícias nas bancas, nos semáforos, você encontra a Gazeta. Não perca tempo, tá certo? Notícias fresquinhas, atualizadas e tudo muito bem detalhado. Aqui no destaque da Gazeta desta quarta-feira, dia 12 de julho, aprovada a reforma trabalhista. O projeto passou ontem no Senado por 50 votos a favor e 26 contra e segue para a sanção do presidente Michel Temer. A sessão foi marcada por tumultos e ficou suspensa por mais de 6 horas, depois que senadoras da oposição lideraram um protesto e ocuparam a mesa do plenário. A presidência da casa mandou desligar os microfones e o ar-condicionado e apagar as luzes. Emendas ao projeto foram rejeitadas. A situação do Brasil é muito complicada, viu? Meu Deus do céu. Aqui do lado direito você acompanha que a posição de Alagoas, o senador Fernando Collor de Mello, votou contra e lembra deserdados da globalização. O senador do PTC diz que reforma sepulta conquistas históricas dos trabalhadores e defende a atualização da legislação por meio da CLT. Renan Calheiros, do PMDB, também votou contrário à aprovação. Já Benedito de Lira, do PP, disse sim ao texto. Dívida ativa também tem mais destaques na Gazeta que você encontra nos semáforos nas bancas. Prefeitura aciona cartórios contra 56 grandes devedores. Exploração, a Alagoas reduz ocorrências, mas ainda tem 31 mil pessoas no trabalho infantil, né? Jovens no trabalho infantil. CRB vence por 2-1 Figueirense e é o 6º na Série B. Buracos e lama prejudicam comerciantes. Olha, Maceió está um verdadeiro queijo suíço.
né? Essa situação dos buracos mesmo. Difícil trafegar em Maceió, né? Muito difícil não encontrar buraco. CCJ quer mais prazo para julgar denúncia contra presidente. Governo fecha casa de custódia para obras e transfere presos. Governador nomeia Rodrigo Cavalcante para Tribunal de Contas. Usuários reclamam da falta de remédios e de médicos nos postos. Deu para perceber, além do espetáculo com Chico de Assis, que leva Velho Capita ao palco do Teatro Deodoro. Você vai acompanhar também detalhes de como foi esse processo aqui no exemplar da Gazeta, que traz muitos detalhes. Já deu para perceber que o nível de informação da Gazeta também é um nível fantástico e que traz muitos detalhes dessa reforma da Previdência que passou ontem no Senado. Ainda a respeito desse assunto, o posicionamento do senador Fernando Collor também foi outro ponto de destaque que nós podemos colocar aqui em evidência na Gazeta de hoje. Collor vota contra a reforma trabalhista, senador defendia a atualização da legislação por meio da CLT. E aqui tem um trecho da frase utilizada pelo senador Fernando Collor na Gazeta de hoje. A verdade é que a imposição desta reforma terá somente um efeito: a volta do clima de intranquilidade da classe trabalhadora. Ainda existe um outro ponto que precisa ser ressaltado, que Fernando Collor ressaltou que o programa da Aliança Liberal, redigido por seu avô, Lindolfo Collor, que lançava o nome de Getúlio Vargas contra o continuismo da política do café com leite de Júlio Prestes, propunha medidas de proteção aos trabalhadores, como a extensão do direito à aposentadoria, a regulamentação do trabalho do menor e das mulheres. Além desse processo, que também coloca aqui a aplicação da lei de férias. Durante o discurso, o senador frisou que o programa rompia com a política de controle da classe operária e tornava clara a necessidade de se ampliar e de se fazer cumprir a legislação social no país. Todos os detalhes você acompanha na Gazeta, nos semáforos, nas bancas, um valor mínimo, faça a sua assinatura e receba em casa todos esses assuntos. Vamos voltar a Fernando Palmeira, direto das ruas, já com Davi Maia, o secretário, para poder falar também de limpeza urbana, até porque esse é um assunto também de interesse da nossa sociedade. Daqui a pouquinho nós vamos também dar uma passada no portal Gazeta Web e vamos trazer também um ciclo de entrevistas. Posso chamar ou não, Fernando? Posso chamar ou não? Fernando Palmeira, então vamos lá, com você, de volta direto das ruas de Maceió. Pode. É isso mesmo, meu caro Viderlan Araújo, e nós vamos falar sobre limpeza pública. Estou aqui com o Davi Maia, que é o secretário da Limpeza Pública da capital alagoana, e nós vamos primeiro falar sobre uma retrospectiva, depois das chuvas, como está a cidade, e também sobre um fato importante, que é a implantação definitivamente da coleta seletiva de lixo. Davi, vamos falar sobre as chuvas que caíram, as impossibilidades de uma melhor coleta de lixo. Faça um rápido balanço de toda essa realidade. Bom dia. Nós conseguimos correr atrás de prejuízo, conseguimos acomodar a situação, que o processo de coleta domiciliar é uma cadeia. Tivemos problema no aterro sanitário, como todos bem vistos, no começo do mês passado, devido às grandes chuvas, a maior dos últimos 10 anos, pelo menos da vida útil do aterro. E aí isso atrasou toda a cadeia de coleta da cidade, mas a gente conseguiu correr atrás de prejuízo e hoje a coleta domiciliar de lixo está em dia. E a gente pede às pessoas que estão em casa, que tiver algum problema na sua coleta, do caminhão não está passando na sua rua, ainda não foi identificado esse problema pela SLUM, por favor, denuncie. Ligue para 0800 082 2600. Aliás, você é o primeiro prejudicado com essa situação. Isso não pode estar ocorrendo. As empresas foram multadas, foram notificadas, por isso elas mesmas resolveram esse problema num espaço de tempo aceitável, vamos assim dizer. A coleta seletiva sempre esteve em Maceió presente, principalmente na chamada área nobre da cidade, Ponta Verde, mas agora é preciso se ampliar ainda mais, tanto na área da orla marítima, como em outros pontos importantes da cidade. A participação da comunidade, da sociedade, da família é de suma importância para isso. Sem dúvida. Coleta seletiva na cidade de Maceió, ela sempre foi muito incipiente. A gente não chega a 1% do resíduo da cidade reciclável. E ela encontra-se hoje com 4 cooperativas, 2 aqui na parte de baixo e 2 na parte de cima. Aliás, o bairro, Fernando, por incrível que pareça, o bairro que tem mais a coleta, mais hoje estabilizada, a coleta seletiva, a separação de resíduos, é o Benedito Bentes, com a Coprel do Benedito. E o que a prefeitura fez agora? Essas empresas estão contratadas, as cooperativas estão contratadas, assim como as empresas que fazem a coleta domiciliar, a coleta seletiva, as cooperativas estão recebendo para ir na casa do cidadão fazer a coleta desse resíduo num dia e hora determinado. Como a população já sabe,
do dia que o caminhão do lixo passa, também saberá do dia que as cooperativas passarão na sua casa. Por isso, a Prefeitura está de porta em porta nessas regiões, batendo e cadastrando a população. E a gente pede também, você que tem uma vontade de separar o seu resíduo, que não sabe o que fazer, ligue para o 0800 082 2600 e cadastre a sua residência. É muito importante, Fernando, essa noção da população, essa vontade da população de Maceió fazer uma cidade mais limpa. Por isso, as cooperativas estão aí para atender. Nesse primeiro momento, são 16 mil casas atendidas em alguns bairros. Se a pessoa não está num bairro contemplado com a coleta, o que fazer? A Prefeitura está montando PEVs, que é ponto de entrega voluntária de material, como já temos na Praça da Faculdade, como já temos perto ali do Hospital Universitário, como temos aqui na praia. Em Maceió será espalhado vários PEVs, inclusive uma empresa privada que está doando essa cidade, e a população poderá levar, se não tiver no terreno, na área contemplada pelo programa, poderá levar o seu material para um PEV perto da sua casa. A participação da população é importante e se pretende sair dos atuais 16 mil residências para 60 mil. O projeto, isso é promessa inclusive do prefeito na campanha eleitoral última, o projeto é chegar a 60 mil casas nos próximos 4 anos. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir esse número, porque a procura da população tem sido grande. A população de Maceió está preocupada com o meio ambiente, quer uma cidade mais limpa, quer uma cidade melhor e quer gerar renda, gerar emprego, gerar uma nova economia, um novo ciclo da cadeia dentro da cidade. E não custa nada você ter 2 lixeiras na sua casa e separar o lixo seco do seu lixo molhado. É muito simples, muito fácil e vale a pena. Vale a pena porque é um gesto de amor ao próximo, é um gesto de um amor pela cidade, é um gesto de cidadania. Nós estamos sempre vendo por aí o lixo jogado a esmo, a falta de um container mais próximo. Muitas vezes tem, mas parece-me que a comunidade não tem a consciência de colocar o lixo no local adequado, mesmo ainda sem levar em consideração essa reciclagem prévia que pode ser feita dentro de casa com lixo molhado, lixo seco, vidro, etc. Justamente, nós temos hoje um problema de primeira educação ambiental, por isso que a Prefeitura vem investindo maciçamente nisso. Temos 3 núcleos de educação ambiental, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e na Superintendência de Limpeza Urbana, na SLUM, trabalhando com vários núcleos para mudar uma consciência coletiva, para mudar uma cidade, para as pessoas entenderem que lugar de lixo é na lata de lixo. Tivemos agora, como você disse, as chuvas, inundações, alagamentos. E isso vai também muito daquele lixo, pequeno lixo que você joga da janela do seu carro, que você joga da janela do ônibus, que você faz o descarte irregular. Como você bem disse, às vezes a gente tem um container na região, mas o cidadão está jogando no chão, não joga no container. O que é que a gente pede? Tem alguma dúvida do que fazer com o resíduo da sua casa? Vai fazer uma pequena obra ou uma grande obra, não sabe o que fazer? Liga para a SLUM. Liga para o 0800 e lá nós daremos todas as informações. Ou o ecoponto mais perto, ou um ponto de recebimento de material reciclado mais perto, ou as empresas que estão licenciadas. Em Maceió existe pelo menos 13 empresas licenciadas para colocar um container na sua porta, para receber o material dessa obra, e não é caro. E outra coisa, se for um material volumoso, um sofá velho, um colchão velho, uma televisão, uma geladeira, não precisa contratar um carroceiro que vai jogar isso na primeira esquina que aparecer. É só ligar para a SLUM e a Prefeitura vai na sua porta buscar esse material sem custo nenhum. O cooperativismo sempre esteve presente nesse tipo de reciclagem e coleta de lixo. Como é que está o relacionamento da Prefeitura, da SLUM com as cooperativas, porque até pouco tempo reclamavam de um certo distanciamento? Na verdade, o que sempre houve na história da Prefeitura de Maceió, desde o tempo da Cobel, da SLUM e tal, é um faz de conta. A Prefeitura fingia que ajudava as cooperativas, alugando caminhão, emprestando ou tendo um assistencialismo puro e simples. E as cooperativas também fingiam que faziam a coleta seletiva, quando, na verdade, elas só atendiam aos grandes geradores, que não é a visão do processo. O grande gerador tem que pagar pelo seu resíduo, tem que pagar pelo descarte. Um mercado, um supermercado, uma grande loja, ele tem que pagar pelo seu descarte regular. Hoje, as cooperativas estão contratadas. A Prefeitura, elas não estão fornecendo, não estão recebendo ajuda da Prefeitura, não estão sendo ajudadas pela Prefeitura de jeito nenhum, de maneira alguma.
elas estão recebendo por um serviço a ser realizado. E que esse serviço todo mês é medido e, se for comprovada a medição, ele é pago. E tem desconto, tem penalidades, como as empresas que prestam serviço para a limpeza urbana na cidade de Maceió. Não existe assistencialismo, existe uma contratação das cooperativas. Foi colocado como cooperativa porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina isso, que a coleta seletiva seja possivelmente, se puder, caso exista, contratar cooperativas. Como Maceió existe 4 e a Slum hoje está incentivando a formação de outras, então por isso que foi contratado as cooperativas da cidade. Telefone rápido para que a comunidade tenha acesso à informação em qualquer irregularidade de lixo, avisar imediatamente. Central da Slum é o 0800 082 2600. Solicitação de serviço, dúvidas e denúncias. Você liga para esse número. Povo limpo, povo com saúde. E a coleta seletiva e, além de tudo, a participação imprescindível da população na limpeza da capital. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, dentro de TV Mar News. É com você, Viderlan. Mande um abraço aí para o meu amigo azulino, também Davi Maia, que está fazendo um grande trabalho na Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, que está fazendo também um trabalho incansável aqui para poder manter Maceió limpo. O grande detalhe para que a gente possa prosseguir o programa é o seguinte: não é envolver a polícia de uma maneira direta, mas colocar a guarda municipal para poder fazer uma fiscalização, pegar do carroceiro ao dono de uma obra e encaminhar para a delegacia, para prestar esclarecimento. Porque o cidadão ele vai pensar 2 vezes quando fizer o descarte irregular de lixo. Você chega aqui no Estela Maris, aqui próximo da antena da antiga Telasa, né, da antiga TIM, né, da antena da TIM, isso é uma vergonha, rapaz. Carroceiro, cara com carro de carroceria, né, com saveiro, com aquela oroque, colocando lixo, gesso, resto de construção. Então, no momento em que uma abordagem dessa, aí porque qualquer civil pode dar direito, voz de prisão. Chega lá e diz: o senhor vai ser encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimento por descarte irregular de lixo, pelo que está estabelecido na lei. De repente, cria aquele ambiente e o cidadão vai pensar 2 vezes em descartar o lixo. Precisa fazer isso. O cara ser conduzido, não só o carroceiro, mas quem paga o carroceiro também, para poder fazer esse descarte irregular de lixo, para ver se muda essa cultura do alagoano. Aí depois, quando vem um artista da Globo que tira fotografia nas línguas sujas, todo mundo fica de biquinho dizendo que não pode falar porque a coisa está errada. Mas é a verdade, o cara só simplesmente mostrou os fatos. Cada um tem que cuidar do seu local, cada um tem que cuidar da sua casa. Infelizmente, o maceióense, cada dia que passa, dá um péssimo exemplo colocando lixo na rua. E quando chove, meu irmão, aí fica perguntando: prefeito, tá alagando tudo, falta saneamento, falta aquilo. É verdade, falta sim um trabalho estrutural melhor aqui em Maceió. Mas muitos dos problemas são provocados por nós aqui no dia a dia. Jogando papelzinho na rua, jogando saco plástico. E esse tipo de campanha, que eu já estou cansado de estar falando isso todo dia, porque isso está mais do que batido. É igual aquela campanha do soro caseiro. Sal, açúcar, aquilo ali desde pequeno que você sabe que não pode jogar. Mesma coisa é o lixo, mas continuam fazendo, então assumam as consequências. Agora que é preciso fazer um trabalho ostensivo nesse sentido, precisa levar para a delegacia. Porque o homem de bem fica envergonhado quando entra na delegacia. Pode ter certeza disso. Vamos falar de coisa boa agora? Julho Verde. Pois é, tem campanhas sendo realizadas em momentos importantes e o Julho Verde, assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, é um período voltado para a conscientização sobre o câncer. Nesse caso, um câncer na região da cabeça e do pescoço. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios a Andréia Oliveira, ela que é oncologista, para falar desse mês, Julho Verde. Um grande abraço para você, muito obrigado pela presença, Andréia. Obrigada pelo convite. É um mês muito importante, na verdade todas essas campanhas elas são muito importantes para poder estar esclarecendo a população. Sim. Né? Muitas vezes passa desapercebido alguns sintomas, muitas vezes passa desapercebido a necessidade de estar se procurando um médico para poder estar sendo avaliado. E com essas campanhas a gente consegue conscientizar a população dos fatores de risco, do diagnóstico precoce, né? Do tratamento quando iniciado. O quanto antes, a possibilidade de cura é sempre maior. Então, é bem importante. Então, a gente nota que no período das campanhas aumenta muito a procura, mas que a gente precisa entender que não é só no período da campanha, né? Sim. Para poder ficar o ano todo. Agora, Andréia, na região da cabeça e do pescoço, muita gente acha que não existe um tipo de câncer nessa situação. Gostaria que você falasse desses casos. São casos que têm crescido aqui no Brasil e necessariamente nesse cenário aqui em Alagoas?
Tem crescido, sim. É um câncer que está muito vinculado aos principais fatores de risco, que é o tabagismo associado ao etilismo, tá? Agora também está se crescendo o número de diagnósticos em pacientes jovens por conta do HPV, né? Certo. Prática do sexo oral, lembrando que tem que ser prevenido também. Então, está se aumentando o número de diagnósticos em pacientes jovens e está se aumentando por causa da bebida, né, associada ao álcool, aumenta mais ou menos em 20 vezes a possibilidade de uma pessoa que faz uso ter o diagnóstico e o consumo de álcool e de tabaco. Mas também está se aumentando o número de diagnósticos. Né? Maravilha. Então o cenário não é desesperador, né? É muito bom você trazer isso, porque quando se aumenta também o cenário de diagnósticos, isso significa que as pessoas têm buscado mais, têm se interessado mais, né? Nos casos dos sintomas, em sintomas preliminares desse processo, né? E aí, quando fala em sintomas, são sintomas que a gente precisa estar lembrando. Rouquidão, o paciente ficou rouco de uma hora para outra, persistiu com aquela rouquidão. Teve um quadro muitas vezes a gente pensa que é uma infecção na garganta, mas é infecção persistente, por mais de 3 semanas. Tem que procurar o médico também. Úlcera na cavidade oral, que se mantém. Então, algum sintoma diferente, tem que procurar o médico. A gente pensa que é usual, mas muitas vezes não é. André, essa condição que muitas vezes se coloca, principalmente quando se tem campanhas, tem a participação também de alguns órgãos, de empresas também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que tem sido esse apoio, esse apelo, como é que a campanha ela vai trazer uma programação, uma logística para poder levar até as pessoas a informação que muitas vezes falta. Uma campanha como essa para fazer as pessoas se conscientizarem de que uma rouquidão não é apenas um caso banal que pode ser desprezado, mas pode ser um sintoma de uma coisa mais grave lá na frente. E muitas vezes as pessoas acabam, eu diria que, desprezando um sintoma como esse. O INC ele acaba sendo muito importante como estruturador dessas campanhas, né? Tem a campanha contra o tabagismo, né? Se a gente for ver, tem campanha contra tabagismo, tem o Julho Verde, como da mesma forma tem o Novembro Azul e o Outubro Rosa. Tem muitos programas, se a gente for, de fato, estar investigando, que conscientiza não só a população, mas quem trabalha também, para poder estar identificando melhor, fazendo às vezes uma busca ativa, quem trabalha principalmente com PSF, quem trabalha com serviço público, né, de saúde. Então, assim, existem essas campanhas e elas fazem diferença. Nesse caso, Andréia, locais para que as pessoas possam buscar diagnóstico, por exemplo, qualquer clínica oferece? Qual é o caminho para uma pessoa que tem dúvida, que gostaria de saber, poxa, será que, na verdade, gostaria de saber, mas naquela coisa, né? Ninguém quer receber uma notícia dessa, mas que poderia ter um câncer nesse sentido. Qual é o caminho que a pessoa deve fazer? O que é que você recomenda para um telespectador que não tem um hábito, por exemplo, de ir ao médico, que acha muitas vezes que não há necessidade a nada, só vou para médico em último caso? Principalmente os mais antigos utilizam muito esse critério. Mas depois dos 40 anos, a saúde do rapaz já não é mais a mesma. Quando você tem 20, 25 anos, você despreza mesmo os problemas de saúde. Ah, está gripado? Que nada, é um resfriado simples. Na verdade, assim, quando a gente vai envelhecendo, é um dos principais fatores de risco, é exatamente a idade, o envelhecimento. Então, está ficando mais velho, tem que procurar atendimento, pelo menos depois de 50 anos, é meio que obrigatório isso, essa visita regular ao médico, né? Os pacientes jovens, geralmente, a gente costuma ir com sintomas mesmo. No sistema para paciente privado, diferente às vezes do paciente SUS, realmente o acesso é bem mais fácil. Vai, procura atendimento. O oncologista, a gente tem que criar a visão que não... Antes de a gente ser oncologista, a gente é clínico. Para a gente fazer oncologia, a gente teve que fazer clínica. A gente pode fazer essa questão do rastreamento, o acompanhamento, não precisa estar indo para o oncologista só após o diagnóstico, chegando lá com aquele bendito diagnóstico, né? Existe, agora está se implantando, na verdade, o sistema de um protocolo de rastreamento, vai tentar ser feito um protocolo de rastreamento, para aos pouquinhos a gente conseguir fazer essa triagem. O paciente foi em busca de atendimento no serviço de saúde, posto de atendimento, teve algum sintoma diferente para ser encaminhado para fazer um rastreamento. Tá? André, eu gostaria que você também trouxesse essa condição que está sendo estabelecida. Vocês devem distribuir pontos também de atendimento para as pessoas. Como é que vai ser também no processo logístico esse trabalho durante o mês de julho, que se caracteriza o Julho Verde para esse trabalho de conscientização de câncer? Na verdade, a gente vai tentar o máximo de palestras possíveis, né? Existem, digamos, centros SUS, né? Como Santa Casa, como Hospital Universitário,
que fazem seus programas internos, às vezes, fazendo essa busca ativa, porque muitas vezes os pacientes já chegam para o cabeça e pescoço nesses centros maiores, Sim. com diagnóstico. A importância é nos menores centros, né? Sim. Em vários pontos da cidade para estar esclarecendo. Isso daí é feito e organizado. Mais informações? Para as pessoas saberem mais informações sobre o Júlio Verde? Pode procurar a Secretaria de Saúde. Muito ok. Muito obrigado, então. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria até de agradecer pelo trabalho também que você desempenha. Não é à toa que nós estamos aqui conversando com a Andréia Oliveira, ela que é oncologista, para falar desse mês, que é um mês super importante para as pessoas que têm o intuito de combater o câncer e principalmente câncer de cabeça e pescoço, que acaba sendo uma condição realmente muito preocupante, mas que ao mesmo tempo tem também colocado muitos diagnósticos, o que mostra que as pessoas têm buscado tratamento. Agora vamos na sequência aqui do TV Mar News. Obrigado, viu, André, pela sua presença. Vamos na sequência aqui do TV Mar News conversar com outra fera, né? Tenho aqui o prazer de receber o secretário estadual de Transportes, meu amigo Mozar Amaral. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem. Além de ser bom de bola, né? Além de ser bom de bola, mas está dando um verdadeiro show também como secretário estadual de Transportes. E situações importantes, inclusive, para a sociedade, até em tom de esclarecimento. A assinatura da ordem de serviço que dará início às obras do viaduto na rotatória da antiga Polícia Rodoviária Federal. Como é que anda esse processo? Um grande abraço, seja bem-vindo aqui nos estúdios. Bom dia. Bom dia. Esse é um momento, né, que é de há muito tempo, há muitos anos esperado pela população de Alagoas e de Maceió. Com né, certeza. Que se atinge todos os alagoanos. Então, depois de 2 anos de muita luta em Brasília, projeto vai, projeto vem, governador indo ao Ministério de Transporte, com aprovação de projeto, né, depois com o edital também, o edital de licitação, Sim. foi por RDC, também passou pelo crivo, além da nossa Procuradoria, pelo crivo do DENIT Nacional. E depois de idas e vindas, chegamos ao final do processo licitatório, já temos a empresa que fará a obra. Isso foi de muita satisfação, que é um processo muito complicado, Sim, né? com Muitas certeza. empresas, uma licitação que envolve muitas empresas, e hoje a gente tem o prazer de dizer que o processo já está no final e agora é somente assinar o contrato, que deverá acontecer até a próxima semana. Sim. E posteriormente a ordem de serviço para que a gente possa iniciar as obras. É bom dizer que, como foi um processo por RDC, algum detalhamento de projeto ainda acontecerá antes do início da obra. Certo. Porque o RDC é exatamente isso. A empresa ela tem que fazer o detalhamento de todos os projetos, né, de acordo com a proposta que ela fez para poder, que ganhou no certame. E a partir daí a gente começa essa grande obra. Secretário, dá para perceber até a sua alegria mesmo num momento como esse? Talvez tenha esse sido o maior desafio desde que você assumiu a Secretaria Estadual de Transportes? Com certeza, porque essa obra é a obra mais urgente, no meu entender, Com certeza. de Maceió, em termos viários, né? E a mais complexa também, né? Exatamente, porque ela vai beneficiar os 4 sentidos ali, via expressa, a via que vai para Satuba, universidade, aeroporto. Verdade. E chegando na cidade. Então, você tem que contemplar todos esses movimentos. Além do mais, o projeto é um projeto que já se planejou a instalação ali de uma estação para um futuro veículo de massa, transporte de massa, VLT. Maravilha. Já existe esse planejamento. Quer dizer, já interligando com um projeto que já existe aqui na Fernandes Lima do Valde Góes Monteiro, exatamente. É isso? Maravilha. Então, tudo foi pensado olhando para frente. Pensando na frente, né? Como também a rotatória que ela continuará, porque ali será uma estação. Sim. E a rotatória vai servir tanto para a estação como para um possível uso, né, utilização do próprio usuário ali daquela região. Agora, secretário, todos nós sabemos que o lado burocrático é o lado que acaba demorando um pouco mais, porque não depende apenas do interesse do governo, depende também de outras situações que precisam estar dentro do que está estabelecido por lei. Mas depois de toda essa parte burocrática que já está sendo concluída, quando se dará início a essas obras e qual o prazo também para que possa ser entregue à população alagoana essa grande obra que vai se aproximando aí o processo desse início de obras?
Nós temos em torno de 90 dias para poder a empresa apresentar os projetos. Acredito que isso vai acontecer bem antes. Mas nós estamos num período de chuva, né? Período de chuva com obra, então até isso vai, não digo ajudar, né? Mas pelo menos a gente não vai perder muito tempo com a chuva que está acontecendo, a chuva rigorosa, né? O período rigoroso que está acontecendo em Maceió, em toda Alagoas. Eu poderia dizer também que houve um deságio, né? A obra foi orçada em torno de 91 milhões e foi ganha por 78 milhões de reais, aproximadamente. Quer dizer, isso também beneficia os cofres públicos, né? O cofre público, para poder a obra ser feita, logicamente, dentro de um padrão de qualidade. A mesma empresa que está fazendo a duplicação na região de Messias, uma empresa acostumada a essas grandes obras. Não dá para fazer experiência, né, numa obra desse porte, né? De jeito nenhum. Pegar uma empresa que não tem experiência. Nós teremos, dois túneis, né? Um no sentido Satuba, de Maceió Satuba, outro no sentido aeroporto, que vai para a via expressa. Certo. Então, esses dois túneis também contemplarão o viaduto, além do viaduto, né? Esses dois túneis e a rotatória, como já falei anteriormente. E o prazo de conclusão? Existe já um prazo ou vai depender também desse acordo com a empresa, secretário? Olha, havendo o repasse regular dos recursos, né? O pagamento regular, isso é obra para um ano e 2 meses, Fantástico. Por aí. Envolvendo muitos funcionários, muitos profissionais. Nesse sentido, dá para fazer em um ano, né? Um ano e meio. Calculando em torno de 150 a 200 empregos diretos nessa obra. Essa obra, especificamente, a obra da rotatória da Polícia Rodoviária Federal, praticamente um ponto de acesso aqui a Maceió, né? O primeiro ponto de acesso quando se vem de outras localidades. Vem do Recife, você passa por lá. Quando você vem de Sergipe, você também pode vir por lá. Quando vem da Bahia também. Eu gostaria que você falasse, secretário Mozar Amaral, de quanto está orçada essa obra no total e a participação também, né? Existe participação também de outros órgãos envolvidos também, além do governo do Estado, nessa condição de investimento, governo federal também. Gostaria que você falasse um pouco a respeito desse assunto. A obra, como eu já falei, está orçada em 78 milhões de reais, que foi a proposta da empresa vencedora. Claro, tivemos a participação do Ministério dos Transportes, né? Desde o início, o governador Renan Filho, há 2 anos atrás, procurou o Ministério de Transportes e de um recurso que existia aqui das obras emergenciais, um saldo de 30 e poucos milhões, com isso foi feita a devolução, né? Maravilha. Mas com o intuito de que a obra fosse realizada. A partir daí houveram várias visitas ao Ministério, e inicialmente com o ministro Antônio Carlos e agora com o ministro Maurício Quintela, que o destino quis que ele, né, chegasse agora nesse final feliz, digamos assim, como ministro. E a partir daí agora é só realizar a obra e vibrar, né? Vibrar com alegria, né? Porque o governo Renan Filho são paradigmas. Eu poderia falar, além dessa questão do viaduto, tem vias passando pelo CEPA, os eixos viários. Com certeza. Via passando pelo IBAMA. Quer dizer, são obras que de muito se falava que, de repente, eu não sei se as pessoas no primeiro entrave parava, né? Porque realmente é um caminho muito, como você falou aí, burocrático, você tem que ter muita persistência nas coisas. E essas coisas estão acontecendo no governo Renan Filho. Nós estamos conversando com o secretário estadual de Transportes, Mozar Amaral, a respeito das obras que o governo vem viabilizando juntamente com o Ministério do Transportes, ou seja, com verba do governo federal, que vai contemplar para os alagoanos, não só para os maceioenses, mas para os alagoanos, para as pessoas que nos visitam de uma maneira geral, uma condição mais flexível de mobilidade aqui em Maceió. Maceió cresceu, isso é fato, secretário, e eu gostaria que você falasse também desse ponto que você acabou de concluir, que é a questão do eixo viário. Eu confesso, não é missa de corpo presente, mas achava impossível em outros momentos que esse tipo de obra pudesse ocorrer, principalmente quando se fala da passagem de uma via por dentro do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada. Então, eu gostaria que você falasse como é que está o processo, e eu já tenho visto algumas placas espalhadas também, avisando, olha, aqui vai ser o eixo viário, na descida ali, por exemplo, da Avenida Leste-Oeste, já tem uma placa também informando como é que vai ser esse processo e até quando isso já vai começar de fato a ser executado, esse processo para ser entregue para os maceioenses e para os alagoanos
alagoanos? Olha, os eixos viários já está se tornando já uma realidade. As obras estão bastante adiantadas. O eixo quartel e o eixo CEPA, né, como foi noticiado desde o início, estão com as obras em andamento nesse período de chuva, logicamente, que prejudica um pouco. Mas eu poderia dizer que no eixo quartel a via está praticamente pronta, concluída. No hospital dos usineiros, nós tivemos que dar uma parada por causa da chuva, que a obra agora, nós fizemos uma parte inicial de obras. Sim. E a obra agora é com terraplanagem. Isso em chuva é complicado, não tem condições de fazer. E agora, com o final do inverno, a gente pode concluir essa obra rapidamente. São quantos quilômetros no total, secretário? São 6 quilômetros do eixo quartel e 9 quilômetros do eixo CEPA. Do outro lado, no lado CEPA, dentro do CEPA já está praticamente pronta. CEPA, Portugal Ramalho, praticamente pronta. Uma passagem de nível ali, né? No CEPA, né? Eu já vi também, né? Os alunos ali para poderem não correr risco, né? A via será segregada dentro do CEPA. A gente teve o maior cuidado de dar segurança às pessoas que transitam ali no CEPA. Inclusive, como você falou, uma passagem de nível, né? Para poder as pessoas se deslocarem de um lado para o outro. Eu poderia dizer também que dentro do IBAMA já as obras estão adiantadas também. Sim. Nesse período de chuva está prejudicado, mas logo nós vamos acelerar essa obra. Como você falou também na Leste-Oeste, ali chegando na Leste-Oeste, já temos aí os recursos para desapropriação, inclusive os depósitos foram feitos a semana passada, depósitos judiciais, para que a gente possa fazer a desapropriação. Teve alguma dificuldade, secretário, nesse momento de desapropriação? Algum outro morador ou dono, proprietário de terreno se mostrou resistente ou muitas vezes para querer tirar proveito de uma situação por saber que a verba federal estava chegando, que o governo tinha interesse naquele local ali para a construção? Teve algum tipo de entrave nesse sentido, secretário, durante as negociações? Não, sempre tem, né? Os moradores procuram a secretaria e a gente faz ver que o interesse público ele se sobrepõe a qualquer outro interesse. Sim. Logicamente que o que tem que se fazer é fazer uma avaliação justa, né? Inclusive a avaliação é feita por um técnico da área, pessoa capacitada para fazer esse tipo de avaliação. E qualquer reclamação ou dúvida ou se a pessoa se sentir prejudicada no valor, na justiça isso é resolvido. Entendi. Mas a obra ela é totalmente desimpedida, né? Porque a partir do momento que é feito o depósito judicial, isso aí a justiça já dá a posse, né? Para que a gente possa iniciar as obras. E só corrigindo, os recursos são 100% do governo do Estado. Maravilha. Esses dois eixos viários, 100% do governo do Estado, que é uma obra que o governador Renan Filho, desde o início do governo, que ele já vinha propagando para que a gente pudesse chegar agora, já perto do fim do governo dele, entregar essa grande obra, essas duas grandes obras. A respeito do tempo de entrega, você acredita que o eixo ficará pronto? Eu diria que todas essas situações do projeto, ele será entregue em quanto tempo, secretário? Primeiro será entregue o eixo quartel, estamos calculando aí para setembro, outubro. Certo. E até o final do ano, ou comecinho do ano, entregaremos o eixo CEPA. Muito bem. A respeito do VLT, uma última colocação só, que foi citada inclusive nessa entrevista, a obra do VLT que vai passar pela Fernandes Lima, e também essa condição que vai ter acesso pelas grotas também. Existe um projeto nesse sentido? Como é que está esse processo, esse andamento também do VLT? O projeto ele é muito complexo porque... E isso está sendo discutido com a Caixa Econômica, inclusive com o Ministério das Cidades, porque a tecnologia avança. Hoje, o modelo que foi proposto inicialmente do VLT, hoje já está ultrapassado. É um modelo ultrapassado. Já é um modelo ultrapassado, quer dizer, aquelas catenárias com fiação, sim. Aquilo não existe mais. Inclusive no Rio de Janeiro, recentemente foi inaugurado para a Olimpíada, né? Para a Olimpíada. E não tem essa parafernália de... Né? Então, e outra coisa, a obra é muito mais cara. Então, tem que ser repensado o projeto do VLT, né? Existe também a questão de monotrilho. Antes pode
pode se utilizar ônibus até antes do próprio VLT. Mas está entre as prioridades, secretário? Está entre as prioridades isso também? Está entre as prioridades, mas a gente está tratando isso com muita calma, inclusive com a possibilidade de lançamento para uma PPP, porque não existe recurso para isso. Sim. O país está passando um momento de muita crise e a gente tem que entender que isso não sairá. Eu, pelo menos, não Seria acredito. estranho se você chegasse aqui e falasse que estávamos nadando em águas mansas num momento desse, não é verdade? É verdade. Então, é um cenário que... PPP, mas também temos que levar em conta que, porque os estados que já têm VLT, existe o subsídio do Estado. Agora, Alagoas, como Estado pobre, sim. Então não teria essa condição de poder subsidiar o transporte, né, desse tipo. Mas essas coisas, existe uma equação, né, para que a gente possa resolver esse impasse. E é isso que a gente está tentando, exatamente com a diminuição, primeiro, da implantação, qual é o modelo que nós vamos utilizar daqui para frente para que possa viabilizar. Secretário, muito obrigado pela presença. Está batendo aquela bolinha ainda? Rapaz, tá difícil. Está dando aula, né? Está dando aula. Um abraço, viu? Parabéns pelo trabalho. Conte sempre conosco. Volte sempre também aqui na TV Mar, portas abertas para falar um pouco dos projetos relacionados à área de transporte, tá certo? Obrigado. Muito obrigado. Um abraço também para minha querida jornalista Manuela Matos, né? Também aqui, sempre marcando presença com todos nós. Olha só, o secretário estadual de Transportes, Mozar Amaral, Mozar Amaral aqui conversou conosco, trouxe informações importantes a respeito dos projetos que o governo do Estado está idealizando e daqui a pouco nós vamos voltar trazendo outros assuntos aqui no TV Mar News. Voltamos já. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10 mil casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. E mais se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás, eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo.
No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia. Mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. Estamos de volta com o TV Mar News pela sua TV Mar, canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Vamos colocar o reloginho, cadê o reloginho? Isso, 9 da manhã, 1 minuto em Maceió. Vamos dar sequência ao programa, lembrando que nossa programação também neste exato momento você acompanha pelo portal gazetaweb.com e pelos nossos aplicativos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, também tem essa programação da TV Mar, canal 25. Baixe o aplicativo TV Mar, é gratuito e você do seu smartphone também poderá acompanhar com tudo em alta definição. Não deixa a desejar em nada em relação a um assinante net, quem baixa o aplicativo da TV Mar. Porque a qualidade na transmissão é uma coisa absurda, rapaz. Boa demais. Coisa linda a qualidade na transmissão pelo smartphone. Tá certo? Acompanhe também a reprise do programa no decorrer do dia, de acordo com a programação da emissora. E a Casa de Custódia do Jacintinho fechou. Vamos saber todos os detalhes e entender o porquê dessa história. A falta de estrutura da Casa de Custódia 2 do bairro Jacintinho fez com que a Segurança Pública do Estado de Alagoas, Delegacia Geral de Polícia Civil e as próprias determinações do governador Renan Filho para uma melhor condição de funcionamento desse importante núcleo da Segurança Pública do Estado de Alagoas. Paulo Sequeira, delegado geral, está aqui conosco e nos fala sobre o que é que realmente obrigou o fechamento e a transferência de 30 presos para o sistema prisional. Havia já um pleito de toda a Polícia Civil, do sindicato, da ADEPOL, no sentido de que os policiais voltassem à atividade fim, exercer o papel de polícia judiciária, que é apontar a autoria e materialidade dos crimes. Nós tínhamos aqui cerca de 37 policiais civis. Evidente que o trabalho era um trabalho muito bem feito, é tanto que nunca houve fuga. Essa Casa de Custódia foi inaugurada em 2009 e de lá para cá nunca houve fuga, mas havia necessidade desses policiais retornarem à atividade fim. Qual a capacidade da Casa de Custódia e se tínhamos aqui o número de presos além da capacidade? A Casa de Custódia ela chegou a abrigar cerca de 80 presos. Eu sempre disse que nós sempre fomos vítimas da nossa competência. Prendemos muito e por isso que a Casa de Custódia enchia. Mas hoje ela estava por uma decisão judicial com um limite de 45 presos, né? Mas nós retornamos à atividade policial, atividade fim de polícia judiciária, 37 policiais. Isso é muito importante, irão contribuir muito para as investigações que estão sendo realizadas pelo distrito, apontando a autoria e materialidade dos crimes. Em face dessa situação aqui, que na nossa opinião é o pior local do sistema do estado de Alagoas, a verdadeira masmorra. Isso é uma grande conquista e tem que ser realmente celebrado, como está sendo hoje, porque é uma ação de proteção aos direitos humanos. Sabemos que não existe prisão perpétua no Brasil, nem pena de morte. As pessoas voltarão para a sociedade. A sociedade quer um cidadão melhor ou pior. As condições estão sendo degradantes? Totalmente degradantes. Os itens sanitários aqui, todos eles não são atendidos. Então, ingressamos há algum tempo com a ação civil pública e nessa ação civil pública o secretário de Segurança, inclusive, foi e participou na audiência com o doutor Manuel Cavalcante. E ali ele disse, olha, vamos abrir uma unidade nova e assim que abrir, nós vamos fechar e reformar e adequar essa unidade aqui, porque realmente Alagoas não pode prescindir de mais um ambiente, porque a polícia tem trabalhado muito e com o trabalho vem mais presos. Então, não pode prescindir de uma estrutura para colocar os presos, mas uma estrutura de acordo com a legislação, com as normas sanitárias. E assim está sendo feito hoje. Uma grande medida, que é o encerramento do funcionamento da Casa de Custódia nos moldes que era tocada aqui no Jacintinho. Há muito tempo a Segurança Pública de Alagoas se ressentia desse tipo de estrutura precária. O Estado utilizava policiais civis para fazer a guarda de presos. Isso trazia dois problemas. Primeiro, que os policiais civis não são formados para guardar presos. E segundo, porque ao assumir a função de guardar os presos, o policial civil deixava de fazer a sua atividade principal e fundamental, que é investigar. E agora, com o fim da Casa de Custódia, a gente vai ter mais policiais nas ruas,
fazendo as investigações, instruindo melhor os inquéritos, cuidando da parte investigativa da segurança pública, que é muito importante para reduzir a impunidade, e, por outro lado, a Secretaria de Ressocialização vai assumir a reforma da Casa de Custódia e, depois da Casa de Custódia reformada, vai assumir a sua operação com gente qualificada, capacitada para tomar conta da guarda de presos. Muito bem, né? Você acompanhou aí o pronunciamento do governador Renan Filho a respeito dessa situação da Casa de Custódia, e eu entendo que a maior necessidade hoje da população é ver polícia na rua, né? Policial na rua. Eu entendo que existe a responsabilidade do administrativo, mas polícia na rua acaba sendo mais essencial nesse momento no combate à violência. O Tribunal de Justiça de Alagoas manteve a prisão preventiva do prefeito de Maribondo, Leopoldo Pedrosa. Ele está preso desde junho, acusado de agredir a esposa e a sogra. Olha só, né? Está sendo acusado de agredir a esposa e a sogra. A decisão foi tomada pelo desembargador João Luiz Azevedo Lessa para tentar conseguir a liberdade. A defesa de Pedrosa alegou ausência de provas, argumento refutado na decisão do desembargador. Antes da decisão, o desembargador determinou que o processo fosse remetido à Procuradoria-Geral de Justiça, que ofereceu a denúncia contra o prefeito como a base legal na Lei Maria da Penha. Na última segunda-feira, diversas pessoas saíram às ruas de Maribondo em uma passeata que pedia a soltura de Pedrosa. Eles protocolaram um abaixo-assinado no fórum da cidade por temer que o afastamento do gestor cause prejuízos ao município. Observe como a população fica refém do gestor, e numa situação como essa, eu imagino que Maribondo passa por esse momento, né? Esse momento de incerteza. Vamos ver o que é que a Justiça vai dizer a respeito desses próximos capítulos, e nós vamos colocar em evidência aqui no TV Mar News. O sinal analógico vai começar a valer e a TV Gazeta já está se preparando para isso. Você vai acompanhar agora um pouco mais do que vai trazer como novidades essa mudança nessa condição em que o sinal analógico, aliás, o sinal analógico vai começar a valer, não, o sinal digital, né? Vai começar a valer, né? Vamos colocar então, vamos ver. O pioneirismo da organização Ardoni Mello acontece mais uma vez. A antecipação, que seria de 30 de maio de 2018, já acontece agora o desligamento total da TV no sistema analógico para o digital, que, aliás, também no pioneirismo, a TV Gazeta já está no ar há algum tempo. Jaime Fernandes, que é o técnico-chefe, engenheiro-chefe da TV Gazeta de Alagoas, nos fala sobre a importância dessa mudança e desse pioneirismo. Fernando, bom dia. Bom dia aos telespectadores. Na verdade, assim, nós estamos começando agora, né? Temos um ano pela frente, em 30 de maio de 2018, é que realmente acontecerá o desligamento, né? Nesse período, nós vamos apenas preparar os nossos telespectadores, né, para que eles possam continuar recebendo a nossa imagem a partir de agora no digital, né? Como a TV Gazeta já sai na frente e já tinha o digital, acreditamos que uma grande parte da população já recebe, pelos equipamentos que já estão no mercado, a TV digital. Sim, eu acredito que sim. A gente não tem ainda valores, não tem números, mas a grande maioria dos telespectadores hoje já recebem a TV digital, até porque pela sua própria qualidade de recepção, né? Um vídeo de alta definição, um áudio perfeito, 5.1, com audiodescrição, áudio no segundo canal original, enfim. Então tem uma série de vantagens e, por conta disso, naturalmente, o telespectador hoje, a maioria deles já tem uma TV pelo menos digital. E o mercado hoje você não acha mais TV analógica. Então a maioria dos aparelhos de televisão hoje já são preparados para a TV digital. Mas já dá agora para a gente ter uma noção da mudança. Aqui nós temos ali, ó, TV Gazeta Globo, Cana Maria, aqui também a analógica TV, antigo tipo tubo. Nos expliquem. Essa televisão é a TV que vai ser o futuro. Tá? É uma TV 16:9, um aspecto 16:9, em alta definição, HD TV. Mas o telespectador que tiver uma televisão de tubo não precisa descartar. Ele pode continuar assistindo a TV digital através de uma caixa que a gente chama de set-top box, é um conversor, né? Ele vai pegar esse sinal de uma antena externa, a gente aconselha que seja uma antena externa,
ligado nesse conversor e o conversor vai ser ligado no aparelho de TV. E essa pessoa vai poder continuar utilizando a TV de tubo, assistindo uma TV de melhor qualidade que a analógica, que é a TV digital. Não vai ser necessário, portanto, descartar o televisor antigo? Não necessariamente. Se a pessoa quiser ter vantagens sobre o HD TV, como por exemplo aquilo que eu falei, uma imagem 16:9, tipo cinema, um áudio estéreo, áudio em 5.1 para ligar no seu home theater, aí a opção é a TV digital, a TV HD TV. Ao pioneirismo da organização Arnon de Mello, a obra de Arnon de Mello, e mais uma vez você à frente da engenharia da TV Gazeta tem esse privilégio de antecipar um ano esse desligamento aqui em Alagoas. É verdade, Fernando, é mais um desafio para a gente, né? Depois de tantos outros que já aconteceram, a gente tem agora a responsabilidade de partir para a TV digital, não só na capital, como também no interior, tá? Até 2020... 2021 ainda não está definido, né? A gente deverá ter todas as nossas retransmissoras já digitalizadas em HD TV. Para você que está pensando aí a despesa, hoje para quem quiser a partir de agora ter TV Gazeta, vai ao mercado comprar um conversor que está em torno de 100, 120 reais e a tendência é baixar de preço. Para aquele de poder aquisitivo baixo, que tem programas sociais, já assim uma programação especial, claro, daqui a um ano, quando a lei vai determinar o desligamento total, para que essas famílias de baixa renda adquiram ou tenham de presente, ganhos pelo governo aí, que vai ser entregue à comunidade esse conversor. É o pioneirismo da organização Arnon de Mello. Somos HD, somos TV digital, somos sempre avante nesse pioneirismo da nossa TV Gazeta, da organização Arnon de Mello. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da TV Gazeta, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Mello, no canal 25 da NET. Pois é, um abraço aí para toda a equipe do Departamento de Tecnologia da Organização Arnon de Mello. Aqui da TV Mar nós temos que estender o abraço para o nosso Kleiner Mota, para o nosso Daniel também, que acaba sendo também uma peça importante, um braço firme nessa mudança, no conceito também, né, em receber as notícias que o alagoano vai ter daqui para frente, né? Deixa o processo analógico com aquela imagem cheia de chuvisco, né, como fala no popular, para um digital que vem com todos os detalhes, principalmente com os fios de cabelo de um apresentador tão lindo como esse. Lembrando que a TV Mar Canal 25 já é também nesse processo natural, já começou a fazer suas transmissões desde que surgiu em 2013 nessa parceria com a organização Arnon de Mello, também com alta definição, através dessa parceria com a NET, com a Gazeta Web e com o aplicativo TV Mar. Olha, uma boa notícia das mulheres, uma das melhores oportunidades que vi, mulheres, Derlan, está chegando a sexta-feira, tenha calma. Uma das melhores oportunidades de comercialização da produção artesanal alagoana. Assim é considerada a Feira Nacional de Negócios do Artesanato, FENARTE, na qual os artesãos de Alagoas já chegaram à marca de aproximadamente 89 mil reais em vendas até o último domingo. O evento segue até o dia 16 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. E essas belíssimas imagens que você está acompanhando aí, trabalhos produzidos pelo pessoal daqui de Alagoas, né? Artesãos daqui de Alagoas, trazendo todas essas novidades nessa feira, que é uma das mais importantes e que reúne também grandes nomes do Nordeste. Alagoas sendo muito bem representada, quase 90 mil reais apenas até domingo, foi o que Alagoas já havia conseguido vender, faturar, movimentar no mercado econômico. Vamos trazer a Porlane Santos, de volta do centro de Maceió. Já posso chamar a Porlane? Posso, né? Vamos lá. Minha querida Porlane Santos, ao lado do Flávio Santos, no centro de Maceió. A família Santos presente representando a TV Mar na Superintendência Regional do Trabalho. É isso, Porlane? Bom dia. Sindiprév, não é isso? Muito bom dia, Viderlan. Bom dia também aos telespectadores da TV Mar, TV Mar News. Olha, nós estamos aqui diretamente do centro de Maceió, em frente ao Ministério do Trabalho, onde o local, inclusive, foi interditado na tarde de ontem pelo Corpo de Bombeiros. Pois é uma briga antiga, já uma luta antiga na realidade do Sindiprév, que vem pedindo a interdição desse prédio e mostrando que o prédio está em péssimas condições e que, inclusive, oferece risco aos trabalhadores. A gente vai conversar aqui com Cícero Lourenço, ele que é presidente do sindicato e vai nos passar mais informações.
ele é diretor do sindicato, perdão. Cícero, qual é a atual realidade aqui do prédio? Olha, a atual realidade é essa que vocês estão vendo, a interdição por parte do Corpo de Bombeiro, a solicitação da SMCCU, de outros órgãos que também indicam que seja feita a interdição. E, nesse momento, o Corpo de Bombeiro, que desde 2009, que apresentou o primeiro laudo, ele vem recomendando que o governo transferisse os servidores para uma outra repartição ou alugasse um prédio. E isso foi feito durante esse período e até agora não concretizado. Então, o Corpo de Bombeiro não teve uma outra saída. No momento que foi atualizar o laudo, ele pediu a interdição. E nós já tínhamos comunicado ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Federal, a situação, desde 2002 que nós viemos acompanhando, em 2009 recebemos o primeiro laudo, que a gente vem acompanhando. O que é que nós estamos encaminhando para a população alagoana, para os trabalhadores e trabalhadoras? Para que a gente possa pressionar os governantes, principalmente a bancada federal do Estado de Alagoas, para exigir do Ministério do Trabalho que resolva de imediato, porque os trabalhadores e trabalhadoras não podem ser penalizados. A sociedade geral. E nós, trabalhadores, o que nós requeremos é que os órgãos competentes do Estado de Alagoas possam fazer pressão e penalizar os dirigentes nacionais que não estão resolvendo essa situação que é de melhorar a qualidade de trabalho para os trabalhadores da SRTE. Pois é, essa na realidade já é uma reivindicação antiga de vocês, né? E esse laudo agora do Corpo de Bombeiros, a atualização desse laudo, causa que efeito para vocês? Na realidade, para nós, o efeito que causa para nós é uma segurança, porque nós saímos da área de risco, mas para a população, que nós defendemos essa população, causa um efeito devastador. Não o laudo, mas a incompetência do governo federal de não ter compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras e colocar hoje em risco a situação dos trabalhadores que precisam do seguro-desemprego, de emissão de carteira de trabalho, dos serviços da SRTE, da Superintendência Regional do Trabalho. Esse laudo foi decisivo, então, para que houvesse a interdição e agora vocês terá que ser locado um outro prédio para que os serviços da Superintendência Regional do Trabalho continuem sendo ofertados. Na realidade, já existe um prédio aqui que nós, pressionamos e aqui já foi feito através da direção da Superintendência Local, já foi feito toda a documentação para o aluguel desse prédio. Infelizmente, Brasília pediu uma atualização do laudo. Na hora da atualização veio a interdição. E aí, o que é que nós exigimos? Inclusive, já estamos em Brasília, a nossa confederação, que eu sou diretor também, nós estamos solicitando uma reunião com o ministro através da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho. Acionamos a bancada federal através do deputado Paulão e do deputado Ronaldo Lessa, que eles estão realizando uma reunião hoje em Brasília, e nessa reunião eles estão organizando a pauta, exigindo do governo federal que loque um prédio imediatamente enquanto faz a reforma aqui da Superintendência Regional do Trabalho. Pois é, olha, enquanto isso, Viderlan, não param de chegar trabalhadores que têm pendências para resolver algumas situações. A gente, inclusive, tem algumas pessoas ali aguardando que esse rapaz, por exemplo, veio de Arapiraca, né? Qual é o teu nome? Lucas. Lucas, você veio de Arapiraca para resolver uma pendência aqui. Qual foi a notícia que recebeu? Tá fechado e eles não têm nenhuma previsão para poder abrir. Ou seja, fui prejudicado. Vim de lá para poder resolver uma coisa que só resolve aqui em Maceió. E aí eu fiquei no prejuízo, né? Porque eu vim de lá para cá, gastei tempo, né? E aí eu vou ter que voltar e também a gente não tem nenhuma previsão, eles não sabem informar. E qual o procedimento que você ia fazer aqui? Eu ia dar entrada no processo, porque eu não podia ter o seguro-desemprego porque eu tinha empresa. Então eu já resolvi, já fechei a minha empresa, né, e já dei baixa. E a entrada no seguro-desemprego? E aí eu fui informado que eu teria que vir aqui em Maceió para poder dar entrada nesse processo e esperar 8 dias
ao julgamento para poder eu ter o meu direito de seguro-desemprego. Pois é, igual a ele, Viderlan, muitas outras pessoas se encontram na mesma situação e agora a pergunta que fica, Cícero, quando é que essa situação vai ser resolvida? Já tem alguma sinalização? Olha, a sinalização até agora nós não temos nenhuma. Já foi falado com Brasília, a única resposta que deu para nós, que a gente condena, é que os trabalhadores vão pagar as horas que for passar interditada a SRTE. Nós, trabalhadores aqui, do qual a gente já organizou a bancada federal e já estamos comunicando ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Federal, porque essa situação não pode permanecer. Por enquanto, o que é que nós tivemos uma reunião ontem com Israel Lessa e ficou acertado com ele para que seja dado alguns encaminhamentos para setores como o Cine, emissão de carteira, entrada do seguro-desemprego e também situações que possam ser resolvidas pelo Cine, a ele autorizar, enquanto chefe competente daqui, e que fosse feito imediatamente comunicação a Brasília, pressão a Brasília, para que o prédio seja alugado, para que a gente vá para este prédio. Então isso nós estamos pressionando e não aceitamos que os nossos trabalhadores sejam prejudicados, nem que a população. Outra discussão que eu estava ouvindo aqui é a reportagem. Arapiraca está interditada também, está voltando alguns serviços. Mas nós temos emissão de carteira em Atalaia, Maragogi, ou seja, aqui na porta nós temos uma relação. Qual foi o motivo da interdição lá em Arapiraca? A mesma daqui, ou seja, falta de manutenção e falta de respeito do governo. Para nós não tem uma outra saída. Se é desde 2000, dos anos 2000, que a gente vem discutindo isso, foi falta de respeito por parte do governo federal em nível nacional, porque foram feitos procedimentos e infelizmente não foram encaminhados. Pois é, olha, Maceió e Arapiraca, quer dizer, as duas grandes cidades do estado estão passando pela mesma situação e a população, é claro, infelizmente também está desassistida. Enquanto isso, o sindicato está montando aqui um local para realizar os protestos durante todo esse período. Infelizmente, olha, quase 1000 pessoas são atendidas diariamente nesse posto aqui, que ficará sem atendimento. Então, a gente espera que essa situação se resolva. É com você, Viderlan, aí nos estúdios. Obrigado, viu, Porlane, pela sua participação. Parabéns aí por ouvir as pessoas, o cidadão que veio de Arapiraca querendo resolver os problemas. Ontem isso já foi noticiado, desse encerramento das atividades momentâneo, né? Encerramento momentâneo, suspensão momentânea dos serviços na Superintendência Regional do Trabalho, mas a movimentação é intensa com a presença do sindicato e a Porlane trouxe todos os detalhes ao lado do Flávio Santos. Um abraço para vocês dois. Boa sequência de jornada aí nesta manhã de quarta-feira. E por falar em manhã de quarta-feira, vamos também trazer a repercussão do esporte. Todos os dias o jornalista, produtor, premiado Alexandre Lino também marca presença aqui nos estúdios para poder falar do panorama esportivo. Ontem uma rodada cheia na Série B do Campeonato Brasileiro, né, Lino? Um abraço para você. Hoje o esporte vai ser diferente, Viderlan. Vai? Vai. O que foi que houve? Eu vou botar você para fazer o esporte. Não, quem vai falar é você. Quem vai falar é você. Aqui a experiência, quem manja, quem estava no trapichão ontem. O mestre e o discípulo. Quem é que estava no trapichão ontem? Eu estava lá. Quer bater papo comigo? Eu estava na torcida. Você estava lá? Então você viu. Você pôde olhar de maneira ali, diferenciada. Circulo por dentro das torcidas. Eu sou o jornalista da torcida. Muito bem. É um olhar diferente, né? Tentando. Eu olhava para a cabine de rádio, estava lá você, estava lá o Rogério. Rapaz, isso mesmo. Ontem à noite foi mais um trabalho. Saímos de lá quase meia-noite do Repelé, rapaz. Imagino. Puxado para vocês. Gostou do jogo? Gostei do jogo, gostei do bom resultado do CRB. O CRB ontem conseguiu imprimir um ritmo diferenciado. Bem verdade, as deficiências que a gente vem apontando no CRB aqui no TV Mar News, de que o CRB tem uma deficiência no segundo tempo, que o clube não consegue desenvolver um bom futebol no segundo tempo. A gente ontem, mais uma vez, teve essa confirmação. O CRB encerrou o jogo 2-1, levando uma pressãozinha do meio para o fim do jogo. Algo que precisa ser acertado, o condicionamento físico dos jogadores do Clube de Regatas Brasil está deixando a desejar. Agora, um primeiro tempo primoroso, com 2 gols, algo bem diferenciado, algo que a torcida regatiana, que começou a atender o chamado e começou ontem, para quem assistiu de casa ou para quem estava lá no meio da torcida, viu, tinha muita gente,
não tantos quanto o CSA tem colocado atualmente, mas tinha muita gente para animar a festa do Galo da Praia. Pois é, Alexandre Lino, e ontem, né, a renda foi divulgada logo depois do jogo, o CRB conseguiu levar um pouco mais de 4 mil torcedores em público total no estádio Repelé. Lembrando que no domingo, a equipe do CSA conseguiu levar 11 mil torcedores na partida contra o Cuiabá, né? Mas existe essa dificuldade, e claro, sem querer aqui dizer que uma torcida é maior do que a outra, mas o que tem se confirmado, pelo menos nesse presente no futebol, é a presença do torcedor do CSA, que acaba sendo muito maior do que a presença do torcedor do CRB nos estádios. O CSA está embalado, a gente tem acompanhado aqui, o CSA é o líder da Série C. Isso. O CSA vem fazendo uma grande campanha, vem levando o público, vem obtendo bons resultados, vem surpreendendo e vem animando toda a nação azulina que se espalha pelo estado de Alagoas. Bons resultados, uma boa campanha, a contratação de um astro internacional, a promessa de que ele estreie... Angulo. Você vai arriscar uma entrevista com ele em outra língua, Lino? Você vai arriscar, Lino? Vamos esperar para sábado. A promessa é de que sábado ele Teve companheiro que na apresentação dele, o rapaz estava com a intérprete do lado, mas companheiro para poder mostrar um pouquinho também do conhecimento dele. Aí meteu a primeira pergunta para o Angulo, o Angulo olhou, o Angulo, não compreendo. Repete, não compreendo. Me gusta. Por aí. Mas lembrando aqui, no sábado, o CSA viaja até Arapiraca e encontra o Asa. O Asa que faz uma campanha de recuperação. Você vai para Arapiraca? Estarei lá em Arapiraca. Estarei lá com, assim, na torcida, né? Vou ficar ali. Então, uma galinha velha por sua conta lá no NER. Fico um pouquinho na torcida do Asa, depois vou lá, circulo ali na torcida do Azulão. Vamos ali, vamos assistindo o jogo de dentro da arquibancada, fazendo a festa, né? Queria colocar aqui só a tabela da Série B, para a torcida regatiana ver, que o CRB está ali pertinho. Bom, rapaz. Muito pertinho de subir, de alcançar o sonhado G4. Isso. Hoje, o CSA, na Série C, ele está no G4. O CRB, que já passeou, quase que hibernou no Z4, na zona de rebaixamento, ele hoje faz uma boa campanha, assim como o Asa, uma campanha de recuperação, no entanto, diferente da campanha do Asa. A campanha do Asa, que vem com mais empates, o CRB conseguiu imprimir um ritmo de vitórias seguidas. E isso o catapultou às primeiras posições da Série B, da segundona do futebol brasileiro. E eu queria fazer aqui só um registro. Acho que temos uma foto aqui que merece ser... Opa, beleza. Merece o registro. Cara bonito esse gordinho. Vou dizer uma coisa. Esse daqui não, tira o Rogério. O gordinho aqui. Da Gazeta. Rogério Costa, mas muito bom Araújo. Essa convergência, né? Muito legal, né? Valorizar o trabalho da Rádio Gazeta. Parabéns, Como eu estou dentro da torcida, fica ali na torcida, radinho ligado aqui, sim. Radinho ligado. Acompanhando. Na verdade, celular ligado. Ah, né? Muito bem. Tem que estar com o celular. Você está com o celular sintonizado na rádio, mas está aqui circulando para lá e para cá, escutando o timaço da Gazeta. Equipe campeã, comandada por Arivaldo Maia, o melhor locutor esportivo de Alagoas. É isso. Um abraço, Lino. Até mais tarde no Canal Esportes, com aquela produção de sempre. Vamos ali fazer uma produção. Hoje quem é que vem para o Canal Esportes, Lino? Vem o advogado Nivaldo Barbosa, que é o presidente da Caixa dos Advogados. Sim. Ele vem falar da corrida da OAB, que está sendo organizada. Corrida mês de rua. que vem nós teremos a corrida de rua. Da OAB é a corrida dos advogados, né? Já famosa. E aí o Nivaldo vem aqui explicar os detalhes e falar das inscrições. Fantástico. Lino, um abraço para você. Vamos encerrar o programa junto. Fica aqui do meu lado. Encerra mais uma vez, vai. Encerra você, vai lá. Um grande abraço e muito obrigado. Vou passar pro Lino, a bola é dele. Gosto daquela parte, sobe a letrinha. Sobe a letrinha, vai. Vamos lá. Grande abraço, até amanhã. Mauro Vedequim amanhã comanda aqui normalmente. TV Tá de volta. Tá de volta. E você na rua. Na rua. Meu lugar é a rua. Meu lugar é a rua. Não é não, Josi? Sobe a letrinha.